Gente, vamos lá? Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento esse domingo, eu te apresento esse dia, eu te apresento, Senhor Deus, todas as pessoas que estão aqui assistindo essa live, aquelas que vão assistir. E eu já declaro que o Espírito Santo é o pastor presidente, é o apóstolo e o profeta, Senhor Deus, desse ministério. Espírito Santo, me usa como lhe apraz, que não seja eu, mas seja você, Espírito Santo, através da minha vida para ministrar o teu povo. Pai, toda honra e toda glória, Senhor Deus, seja dada a ti. Pai, que essa live seja um divisor de águas na vida do teu filho, na vida da tua serva, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Gente, o gesto de glorificar o Senhor, ele traz uma atmosfera de glória, tá? Quer ter atmosfera de glória na sua casa? Coloca louvor e todo o tempo tá: Jesus, eu te amo, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, poderoso Deus, declara, fala: Jesus, tu és lindo. Queridos, toda vez que você usa sua boca para manifestar glória ou agradecer a Deus, você está provocando uma atmosfera de gratidão. Mas se você fala palavrão, se você murmura, pode ter certeza, tá? Pode ter certeza absoluta que você está chamando outra coisa para dentro da tua casa que não é o Espírito Santo. Então, se policie, não fica amaldiçoando, não fica murmurando. Gente, Deus abomina murmuradores. Você sabe quem que é murmurador? Ingrato, gente que ingrata. É difícil lidar com gente ingrata, não é? O murmurador é ingrato. Ele não consegue reconhecer a dádiva de Deus, tá? A soberania de Deus, essa é a verdade, amém? Vamos lá, abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 9, amém? Paulo abre mão dos seus direitos. Então vamos ler aqui do verso 1 ao verso 3. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês. Para quem que Paulo está falando? Para o povo de Corinto, tá? Paulo está falando assim: olha, vocês são reflexo do meu apostolado. A transformação de vocês é reflexo daquilo que eu carrego em Cristo. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Amém? Olha só, esta é a minha resposta ao que questionam a minha autoridade, e sempre vai ter alguém questionando a sua autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Olha que forte isso aqui. Vamos até o 3 aqui, tá? Completo. Então, Paulo aqui, ele tá confrontando o povo de Corinto e ele tá falando: não sou eu apóstolo? Não sou eu que vi Jesus? Vocês não são reflexo do trabalho árduo, da pregação do evangelho, né, de Cristo através da minha vida? Então, o que Paulo tá dizendo? Ele tá falando assim: gente, essa unção apostólica, essa autoridade, ela está em mim, vocês são reflexo disso, ok? Vocês são prova viva do meu chamado. O alcance de vocês, a transformação de vocês é prova viva do meu chamado. Então, a igreja de Corinto, tá? É o selo do seu chamado apostólico, porque o fruto do Corinto, o fruto das pessoas, é ali o resultado do apostolado de Paulo, ok? Agora nós vamos ler aqui, tá? Do 4 ao 14, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Do verso 4. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? Como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será, porque Pedro, casado, e os irmãos do Senhor, os irmãos de Jesus, casado também. Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Olha que forte. Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos?
Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. Portanto, quem ara e quem trilha o cereal devem ter esperança de receber uma parte da colheita. Olha que forte isso aqui, queridos. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito de uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para as boas novas a respeito de Cristo. Vamos continuar até o 14. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos ao altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas obras. Amém? Então Paulo aqui está dizendo assim para Corinto: olha, os outros pregadores, os outros anunciadores das boas novas têm o direito de casar, levar uma esposa e ser sustentado, né, pelo fruto do seu plantio, da sua semente, ok? Aí vai falar assim, olha só, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ok? Paulo mostra que quem trabalha no reino tem direito do sustento. Então, gente, às vezes você é de uma mentalidade que, pastor não deve ganhar. Gente, se o pastor, ele vive para aquela obra, ainda que ele tenha o seu trabalho secular, ele precisa ser honrado como a semente, tá, desse ministério, porque senão o ministério vive debaixo de uma maldição. Isso é verdade. Então vamos supor, a pessoa tá ali, tá, então é porque o sacerdote, ele precisa receber, tá? Ele precisa receber parte. Olha o que Paulo está falando, reflita, não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. Então, tá? Tem gente que tem uma mentalidade de muita escassez, mas Paulo está falando, eu não estou usando desse meu direito para não ser pedra de obstáculo para vocês. Então, Paulo vai mostrar aqui que quem trabalha no reino tem direito do sustento. Amém? É digno você receber uma primícia de uma pessoa que quer honrar a sua vida, sim. Tá? Porque, queridos, existe primícia, existe oferta, existe dízimo. Dízimo é sobre entrega no ministério, tá? Primícia é entrega na vida de um sacerdote, ok? Oferta pode ser na vida de um sacerdote, pode ser no ministério. Então, existem as sementes, né, que são lançadas. E se você sentir um dia de fazer uma semente na vida de uma pessoa, faça. Porque eu tenho certeza que é um princípio de honra e é o Espírito Santo conduzindo você para honrar a vida de alguém que te alimenta espiritualmente, que se dedica espiritualmente. E Paulo está dizendo aqui, é digno, ok? Então ele usa o exemplo, né, do cotidiano. Que soldado, que agricultor, que pastor não é digno da semente? Não é digno do fruto dessa semente, tá? Para ilustrar o que? Esse princípio, ok? Então vamos lá. Olha só o que ele fala aqui, que forte, né? Vamos aqui no verso, quer ver? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho para trás. Ok. Ó, ele diz aqui, que eu tenho aqui no meu resuminho aqui, peraí. Ó, ele diz assim aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não amordace o boi que debulha. Então o boi, queridos, que vai fazendo, que vai arando a terra, né, ou que vai arando ali, ele não amordace ele, deixa ele comer, tá? Ele é digno de comer ali, tá? Mesmo trabalhando, ok? Então vamos lá. Não amordace o boi que debulha. Então Moisés já ensinava que o trabalhador merece recompensa. Queridos, todo trabalhador é digno de uma recompensa.
ok? Então, assim, tira essa mentalidade sua. O pastor não pode ganhar salário. Ele deve ganhar um salário, ele deixou o seu trabalho, eu deixei a minha carreira médica, o apóstolo deixou a veterinária, deixou a zootecnia. Nós trabalhamos com outras coisas hoje, curso, nós damos, né? Mas nós temos um ministério, tá? Então, o ministério, sim, tem que honrar o sacerdote desse ministério. Porque, queridos, é Deus que faz a obra, mas tem duas pessoas à frente de um ministério. É a engrenagem daquele ministério, onde Jesus faz. Mas existem pessoas que estão à frente, que estão tendo a visão, que estão tendo a estratégia. Amém? Então, assim, todo trabalhador é digno do seu sustento, do seu salário. Então, você que vai começar a fazer a obra, vai chegar uma hora que Deus vai te pedir para você sair do seu trabalho. E aí? A sua casa vai passar fome? E tem gente que tem uma mentalidade muito grande de escassez, tá? Então é digno sim, você pode receber uma oferta, você pode receber. Agora, eu também concordo que a pessoa, o sacerdote tem que trabalhar. E qual que é o trabalho do sacerdote? É orar, é fazer culto, é levar o povo a buscar o Senhor. Então assim, eu trabalho. Eu dou o meu melhor pelo meu ministério. Eu prego todo dia, eu oro todo dia. Eu estou sempre trazendo algo para crescimento. Eu penso assim no reino. Então assim, eu penso assim, esse que é o trabalho ao qual o Senhor Jesus confiou algo a mim, tá? Então eu entendo que todo trabalhador é digno do seu salário, mas o pastor, o apóstolo, o profeta, ele tem que trabalhar, tá? Então ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para pregar, ele foi chamado para anunciar as boas novas, ele foi chamado para, entendeu? Lançar semente. Então eu trato isso, eu entendo que eu preciso trabalhar, esse é o meu trabalho. Meu trabalho é o quê? Servir o reino de Deus, tá? Então eu entendo assim, por exemplo, Deus ele pediu para mim a minha carreira, tá? Mas ele não me deixou desamparada, ele me deu estratégias financeiras, tá? Então eu entendo que o Senhor usa muitas pessoas para lançar primícia na minha vida, me honrar, me abençoar o apóstolo. Então assim, eu entendo que tudo que eu faço eu gero frutos, fruto espiritual, fruto material, tudo. Olha só o que Paulo vai falar aqui, tá? Jesus também confirmou, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. E eu vou falar uma coisa para você, você que prega e vive pelo evangelho, você vai ter que viver pelo evangelho. Porque senão, querido, a conta não vai fechar. E tem gente que espiritualiza demais a coisa. Não, eu não... por exemplo, tem gente que fala assim, eu não quero nada da obra. Mas, queridos, você tem família, você tem filhos. A gente não paga luz e água com oração, a gente não paga as contas, a gente não compra alimento para dentro de casa com oração. Então, queridos, sim, tem que usar o dinheiro, tem que ter o dinheiro para essas coisas, tá? Então tem gente que tem uma mentalidade de muita escassez, tá? E de verdade, queridos, a gente tem que ter sabedoria nessa parte, tá? Porque pastor, como assim dar uma oferta pro pastor? Ele tem que fazer isso gratuitamente. Queridos, eu entendo, tá? Que tem gente que pensa dessa forma, mas às vezes a pessoa ela faz só isso, ela não tem outro recurso, ela não tem outra fonte de renda. E eu vou falar uma coisa para você, tem pastores que te chamam para pregar. Lógico, às vezes paga até sua passagem, mas não te ofertam nada. Não te faz uma oferta de nada. E às vezes, queridos, a pessoa ela vive só para o reino. E eu acho assim que eu de verdade, vou falar o que eu acho. Eu acho que você não deve colocar um valor para você ir a um lugar. Eu acredito que você deve confiar que o Senhor, né, vai estar ali te honrando. Mas de verdade, queridos, toda pessoa que vive pelo evangelho, ela espera ter uma oferta porque ela tá ali, ela saiu da sua casa, ela deixou de fazer outras coisas para estar servindo um ministério que nem é dela. Tá? Então todo trabalhador, tá, é digno, queridos, do seu salário. Queridos, Deus não vai pedir para você sua profissão, Deus não vai pedir para você algo para ele te deixar amínguas. Agora, se você tiver uma mente de escassez, você vai viver escassez. Você vai viver, queridos, sempre aí apertado, não tem dinheiro para nada, uma escassez. E eu vou falar uma coisa para você, o reino de Deus é abundância. É abundância, mas para isso você tem que entrar dentro dessa atmosfera, ok? Então, Paulo vai enfatizar aqui, para Corinto.
Eu teria o direito de pedir para vocês me remunerar, mas eu não estou fazendo isso. Olha só o que ele vai falar aqui no último verso, no verso 14. Mas nunca fizemos uso desse direito, preferimos suportar qualquer coisa a fim de que não sermos obstáculos para as boas novas a respeito de Cristo. Então eu acredito que o povo de Corinto era muito casquinha, era muito mesquinho, ok? Então vocês pegaram a visão. Então você que um dia pode estar com o seu tempo total servindo o reino de Deus, eu quero que você entenda. Todo trabalhador é digno do seu salário, é digno do seu sustento, ok? E sim, gente, tem gente que vive só da obra, tem gente que não faz mais nada, a não ser jejuar, orar, clamar pelo povo, orar, ministrar, e a gente precisa ter esse tipo de consciência, amém? Agora, se você achar que o trabalhador, ele não é digno, o profeta, o apóstolo, ele não é digno, se levanta como profeta, como apóstolo, como pastor, e vai tentar trilhar essa carreira desse jeito que você imagina. E você vai ver o peso, ok? Então, nós precisamos ter uma mentalidade, tá? Agora, eu vou falar outra coisa. Eu também não concordo que tem gente que tem lá o seu ministério, ele acha que o caixa do ministério é a conta pessoal dele. Eu não concordo com isso. O tesouro real, aquilo que as pessoas depositam ali no ministério, pertence ao Senhor. A pessoa, ela é digna de um salário, mas ela não é aquilo ali, o total de tudo aquilo ali não é dela. E ela precisa, por isso que todo ministério tem que ter tesoureiro, tem que ser estabelecido um salário, tá? Então, o apóstolo, o profeta, o pastor, ele não mete a mão naquele dinheiro como se fosse a conta pessoal dele, de jeito nenhum, queridos. Isso ali pertence ao Senhor, pertence àquele ministério, pertence àquela casa espiritual. Então, aquilo ali tem que ser usado para um bem comum. Sim, vai alimentar o profeta, o apóstolo, com certeza. Mas tem muitas pessoas que usam, né, o recurso ministerial como se fosse o seu recurso pessoal. Aí compra um carro, aí faz isso, aí tá errado, tá? Então, assim, eu acredito que todo trabalhador é digno do seu salário, mas tem que ter ordem, tem que ter prudência, tá? Porque senão o diabo entra e corrompe o coração dessa pessoa, certo? Pegaram a visão? Agora vamos ler do 15, amém? Do 15 ao 18. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos, mas escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizer por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual então é minha recompensa? Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar dos direitos que tenho por anunciar as boas novas. Então, queridos, Paulo está dizendo aqui que ele está renunciando, ele está fazendo uma renúncia por amor ao evangelho, por amor àquele povo que poderia julgar ele ser ali. Esse fato poderia ser um obstáculo para aquele povo que talvez deveria ter uma mente muito escassa. Olha só, Paulo vai enfatizar: de nada tenho usado desses direitos para que ninguém, né, me prive dessa glória. Mesmo tendo direito ao sustento, Paulo ele abre mão voluntariamente para evitar qualquer obstáculo à pregação. Então, queridos, Paulo abre mão do direito que ele tem. Ele fala assim: isso aqui é um direito meu, mas eu estou abrindo mão para evitar qualquer obstáculo da pregação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha que forte. Então Paulo está dizendo assim: olha, gente, eu não prego por dinheiro, mas por um chamado, eu sou impelido pelo Espírito Santo. Então eu quero dizer aqui para você, muitas pessoas, tá, chegam num patamar e começam a falar o cachê, né, a oferta, né, é isso, tal. Se a pessoa tem no coração de fazer isso, amém. E eu entendo por que fazem isso e não as critico porque
tem igrejas que não te honram. Não te honram. E ainda o que você derrama lá, elas usam isso daí para levantar um recurso e aí não te honra com nada. Eu já passei por isso, tá? Então, queridos, eu falo para você, se você quer viver do evangelho, calcule bastante o preço, tá? Porque a maioria das igrejas tem uma mentalidade muito grande de escassez. É difícil você ver uma igreja que tem uma mentalidade de honra, uma mentalidade que, ó, o fulano tá vindo, eu vou pagar a passagem dele, né? Eu vou honrar ele, né? Então, Paulo tá dizendo aqui, olha, eu não coloquei para vocês requisitos para mim poder anunciar o evangelho. E Paulo falou assim, eu me orgulho por isso, ok? Então, nós precisamos, tá? Ter essa noção, tá? Então, queridos, todo trabalhador é digno do seu salário, ok? E se você um dia for viver da obra, pense muito bem como você vai posicionar. Pense muito bem como você vai dar de requisito para alguém te convidar para uma igreja, certo? Porque muitas igrejas, queridos, ou não têm condição, ou não estão dispostas a pagar o preço de trazer um grande homem ou uma grande mulher de Deus. E o preço é honrar, tá? Eu nunca cobrei nenhum valor para ministrar, mas toda vez que eu vou em um lugar, eu espero que a minha passagem seja suprida, a comida, a alimentação. E sim, eu espero uma oferta de amor naquele ministério, tá? Eu espero sim, porque eu vivo da obra, tá? E todos os profetas e pastores também esperam uma oferta de honra, ok? Não estabeleçam valor, mas fale sim. Falo assim, olha, eu tô indo ministrar, o senhor pode me dar uma oferta de amor. Aí o que aquela igreja, o que aquela congregação decidir te abençoar. Agora, já tem pessoas que estabelecem lá, pra mim eu quero tanto, pra mim não sei o quê. Isso aí, queridos, é entre a pessoa e o Espírito Santo. Se a pessoa se posiciona assim, tá? Talvez se posicione assim porque tem muita igreja malandra, tá? Que até combina uma coisa e depois não honra, tá? É dessa forma, certo? Então, é feio. Eu falo assim pra você, eu já vi cada coisa, tá? Então, assim, quem jorra é sempre abençoado. Gente, eu vou contar uma história aqui pra vocês, tá? Vou contar uma história aqui pra vocês não se preocupar com uma oferta, não se preocupar com isso, porque igual aqui, ó, quem jorra é abençoado. Teve uma agenda nos Estados Unidos, e assim, nos Estados Unidos tudo é longe, tudo é 2 horas, 1h30. Então eu pregava 1h30, 2h30, e a pastora Jerusa gastando, coitado, do seu diesel, tudo, a sua gasolina. E aí uma mulher ligou lá e falou assim, quanto que ela cobra pra pregar? Eu falei, não cobra nada, é uma oferta de amor e tal. Não, eu pago o que tiver que pagar pra trazer ela aqui. Tipo assim, a mulher falando assim, você falou assim, meu Deus, a mulher, né, quer me levar lá por tudo e tal. E assim, desse jeito, gente. Falando que a pastora Jerusa falou, não, ela não cobra pra pregar, ela pede uma oferta de amor e a despesa, né? Então, no caso, né, nós íamos ali viajar 1h30 pra chegar naquela igreja. E aí abriu uma oportunidade. E aquela mulher, né, meio que arrogante, não, porque eu quero ela aqui, eu pago a oferta que tiver que pagar, tá. Cheguei ali, queridos, ministrei umas 3 horas, imparti unção, teve libertação, teve tudo. E na hora de ir embora, essa mulher, ela mal ofertou o combustível da pastora. Porque a pastora gastava, né, pra se deslocar. Então, assim, só tô falando pra você. Então, às vezes ali era $60, $70 de diesel, de combustível, não sei. Mas, assim, foi a oferta que ela deu, tá? Mas olha só, Deus não deixa ninguém desonrado, principalmente se é um trabalhador. E naquele culto, uma moça chegou, né? E eu não sabia a oferta que eu ia receber, não tinha noção, porque até não é nada combinado. Então ali não sei se era $60, era coisa assim, que não dava nem pra pagar a despesa da gasolina da pastora, só pra você ter noção. E nos Estados Unidos tudo é caro, né, gente? Aí, uma moça chegou pra mim e falou assim, apóstola, hoje, quando eu tava saindo de casa, esse aqui é o envelope que eu tinha separado para pagar a conta. O Espírito Santo de Deus pediu para mim trazer e honrar a vida da senhora. E, queridos, ali tinha mais de $1.000. E ali eu entendi que Deus estava falando, filha,
ainda que o anjo dessa igreja não te honra, eu vou honrar você pelo que você carrega. E aquela mulher trouxe aquela oferta para mim, falou assim, olha, eu não sei, mas eu trouxe aqui uma oferta. Tinha acho que 1.400, 1.500 dólares, não lembro, tá? Mas estou contando isso para você porque Deus, Ele honra as pessoas. E ali eu entendi o porquê que Deus estava fazendo aquilo, usando aquela moça simples, tá? E eu fiquei impactada com aquilo. Eu falei, uau. Então, ali aí eu orei por aquela mulher, né? Declarei, né, um tempo de glória. Então, eu tô contando isso para vocês não se apegar a essas coisas, tá? Não ficar com o coração ofendido. Tem gente que não tem. E outra, se você vai ministrar por amor às almas, não vai ministrar por uma recompensa. Jesus vai... Se você trabalha no reino, prega, faz o que você tem que fazer, Deus vai usar gente que nem é do seu ministério para falar, ó, eu quero ofertar na sua vida. Deus tem te usado. Olha, eu quero ofertar na sua vida, eu quero primiciar na sua vida, tá? É dessa forma, eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Então, ficam em paz em relação a isso. Vão ministrar o evangelho por almas, por amor ao Senhor e não por aquilo que você pode ganhar. Jesus, Ele vê todas as coisas, ok? Agora vamos ler do 19 ao 23, tá? Vamos ler agora do verso 19 ao 23. Embora eu seja um homem livre, fiz-me de escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com judeus, vivi como judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Amém? Olha que forte isso. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Então, Paulo está dizendo aqui, eu faço de tudo, eu me submeto, eu encontro um ponto em comum para ganhar essas almas, porque de fato isso é importante. Olha, fiz de servo para ganhar a todos, tá? E ainda mais pessoas. Então, Paulo diz assim, eu me adapto, eu acho um ponto em comum, tá? Dentro do contexto daquelas pessoas. Se é aqui escravo, me faço de escravo. Se é judeu, me faço de judeu. Embora eu não esteja na lei, eu me acho um ponto em comum para ganhar aquelas pessoas, tá? Então Paulo assim, ó, fala aqui, ó, eu estive ali com os judeus, de gentil, de fraco, para ganhar essas almas, ok? Mas sem comprometer os princípios da fé, tá? Sem comprometer os princípios da fé. Mas Paulo podia estar nesses lugares porque ele tinha estrutura espiritual e fidelidade em Deus para estar dentro desse ambiente, não ser contaminado, talvez pela religiosidade ou pela forma daquelas pessoas pensar, mas Paulo que estava ali para trazer influência sobre aquele povo, ok? Quando nós estamos no começo, Jesus não vai deixar você se sentar à mesa dos escarnecedores, sentar com gente ímpia, porque você ainda não tem uma libertação consolidada. Mas quando você já se torna uma pessoa influente no reino, aí sim o Senhor, Ele permite você estar num lugar que as pessoas não estão ali em Cristo, mas para você ser usado como influência, tá? Para ganhar aquelas pessoas. Então, a estratégia aqui missionária de Paulo é evangelizar de maneira inteligente, de maneira eficaz. Evangelizar se colocando ali no mesmo jugo, se colocando ali, né? Achando um ponto em comum e estando ali com aquelas pessoas para ganhar aquelas pessoas a Cristo, tá? Agora vamos continuar aqui do 24 ao 27. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio?
Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter preparado a alguns, mesmo tendo preparado algum, e eu mesmo não seja qualificado. Então Paulo está falando aqui, nessa corrida espiritual, nessa sua jornada, nessa sua missão, tá? Você precisa ser disciplinado, você precisa todos os dias se colocar na presença de Deus para ser um vencedor, ok? Você precisa se colocar na presença de Deus para ganhar a corrida. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio? Queridos, a vida cristã é uma corrida. A vida espiritual é uma corrida. Então não basta você começar, você tem que terminar bem. Não basta você aceitar Jesus, você tem que terminar bem. Não adianta você servir Jesus, encontrou Cristo, mas você não terminar bem. Você tem que começar bem e terminar bem, ok? Então Paulo aqui vai trazer uma palavra poderosa, autodisciplina, disciplina espiritual. Sujeito o meu corpo e o reduzo à servidão. Está lá no verso 27. Reduzo o meu corpo e o sujeito à servidão. Servir o quê? Servir Cristo, tá? Mas ele, como apóstolo, poderia ser qualificado se não vivesse em santidade e compromisso, tá? Mas mesmo ele, como apóstolo, poderia ser desqualificado se não vivesse em santidade. Então, queridos, eu quero que vocês entendam. Você tem que começar e terminar bem. Estar com Cristo é uma jornada espiritual. Agora, do que adianta você começou bem, caiu e hoje está no mundo? Eu sei que você não está no mundo porque você está aqui, ou talvez você esteja voltando, ok? Queridos, nós precisamos falar como Paulo. Ganhei a corrida, superei todos os obstáculos, tá? Então nós precisamos ganhar a corrida, e ganhar a corrida é adquirir a nossa salvação. E mais que isso, é ainda, além da nossa salvação, chegar naquele grande dia e falar assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, mas tem uma multidão atrás de mim. Não, queridos, eu vou falar algo aqui para você. Disciplina espiritual é difícil demais, mas se submeta a isso. Uma das formas que eu me forço a andar bem é me comprometer com umas pessoas. Porque eu sou uma pessoa que a minha palavra ela vale. Eu não preciso falar, eu juro. Se eu falar para você que 2h45 é a oração, é 2h45. Eu sou uma pessoa comprometida, eu sou uma pessoa pontual. Então, se eu falar, gente, eu vou agora fazer 2 lives por dia, pode ter certeza que eu vou fazer. Eu sou uma pessoa que, se eu falar pra você, em 4 meses eu vou dar uma escola pra você, pode ter certeza que em 4 meses eu vou dar uma escola completa pra você. Então eu não sou uma pessoa que fala e não cumpre. E Deus, ele precisa de pessoas dentro da corrida que fala e cumpre a sua palavra. Mas muitas vezes, queridos, há uma preguiça espiritual de se comprometer, de fazer. Mas eu uso muitas vezes em dar a minha palavra e falar: agora eu tenho que fazer, eu já dei minha palavra. Então muitas vezes eu me esforço, muitas vezes eu vejo, né, que a minha forma assim de mergulhar mais, de entregar mais, é me comprometendo com o povo de Deus, falando assim: gente, ó, eu vou fazer uma live pra você todo dia, eu vou estar vai ter oração na madrugada todo dia, então eu me comprometo em estar ali, tá, para poder entregar. Então isso é uma disciplina ministerial dentro do nosso ministério, mas você tem que ter a sua disciplina espiritual de jejum, de oração, de Bíblia. Do que adianta você começar bem e não terminar bem? Então, uma das coisas que eu faço é isso. Eu me comprometo. Então, minha palavra vale. E, queridos, você precisa ser uma pessoa de uma palavra só. Não precisa jurar: eu juro por Deus que isso é verdade. Quem jura algo por ser verdade é porque mente. Tá? Quando uma pessoa fala a verdade, ela não precisa jurar por nada que aquilo é verdade.
A palavra dela que é sim é sim, a palavra dela que é não. Então para com esse negócio, eu juro. Olha, aconteceu mesmo. Olha, você tem que acreditar em mim. Esse tipo de fala já fala pra mim de gente que distorce as coisas. Uma pessoa que tem convicção do que fala e do que ela não precisa jurar por nada. O sim, sim. O sim dela é sim, o não dela é não. Então nós precisamos, queridos, não ficar jurando por nada, mas a nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. Por que eu estou dizendo isso para você? Paulo está falando aqui, a corrida espiritual é difícil, mas você tem que todo dia permanecer na corrida como um atleta que está ali pelo prêmio, e o prêmio é a salvação. O prêmio, queridos, é a nossa morada em Jerusalém. Então você precisa hoje continuar sendo disciplinado, e não é fácil, é negar a si mesmo, é luta, é batalha espiritual. E você sabe quando isso vai acabar? Só quando você for morar na glória. Apóstola, grávida pode jejuar? Não. Agora, se você quiser, pela sua incumbência, por um discernimento do Espírito Santo, aí é um problema e uma consequência, e se tiver qualquer coisa, é sua. Mas eu não recomendo grávida e nem que tá amamentando, tem que vigiar nisso daí, tá bom, gente? Faça outra coisa que venha te edificar, tá? Tira coisas, em vez de fazer um jejum, tira o açúcar, tira isso, tira aquilo, tá? Então, gente, nós precisamos hoje permanecer na carreira. Gente, não é fácil permanecer na presença de Deus. Eu falo que andar com Deus é igual ter um relacionamento. Se você fica todo o tempo terminando e voltando, é a mesma pessoa que faz um compromisso com Jesus e fica terminando e voltando, terminando e voltando. Termina, vai pro mundo e volta. Termina, vai pro mundo e volta. A gente confia em quem fica fazendo isso? Não. Pelo menos eu não. Queridos, quando você está com Cristo, quando você está com Jesus, você fala, Jesus, eu estou com você, ganhando ou perdendo, pode contar comigo. Se as coisas estiverem difíceis, conta comigo. E aí Deus olha para a terra e vê o servo, a serva dele ali na dificuldade, na batalha, mas ele não blasfema, ele não murmura, ele fala, Jesus, eu estou contigo, eu não te abandono não, Jesus, eu falei para o Senhor, ainda que a figueira não floresça. E eu quero hoje que você entenda esse princípio. Eu tenho um dos princípios que eu tenho muito grande no meu coração, é esse senso de fidelidade e lealdade, tá? Então, por exemplo, eu penso assim, que se eu falar para Deus que eu vou sair da presença dele porque ele não fez isso, eu vou embora da sua presença, Senhor, eu não vou mais te servir porque o Senhor não me deu isso, eu só estou mostrando que o meu interesse em estar com ele não é sobre ele, mas é sobre o que ele pode me dar. Amém? Tá? Eu preciso que você entenda isso. Esse é um princípio. Deus, ele põe isso na conta. Então, você que talvez brincou de entrar e sair na presença, hoje você se posicionou, fala, Senhor, eu nunca mais vou sair da tua presença, agora eu entendi. Senhor, eu nunca mais vou. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Se lá na sua empresa, uma pessoa fica ameaçando que vai embora por qualquer coisa. Eu vou embora, eu não aguento mais isso. Você confia totalmente, você entrega a sua vida totalmente, você continua dando. Queridos, a gente fica com o pé atrás. Se uma pessoa, por qualquer coisa, tá querendo... Se o seu marido, qualquer coisa, fala, eu vou embora da sua vida. Se o seu namorado, qualquer coisa, eu não quero mais esse relacionamento. Você se sente inseguro com uma pessoa assim. Você fala, será que realmente essa pessoa está comigo? Será que realmente essa pessoa, de verdade, caminha junto? Porque, queridos, para mim isso é um princípio muito forte, muito importante. Então, Deus, ele também olha assim para nós. Olha aqui, colocar, você fica em alerta. Você fica em alerta. Porque se alguém fica todo o tempo, eu vou terminar esse relacionamento com você, eu não quero mais, toda hora te ameaça que vai terminar. O que você faz? O que é automático do ser humano fazer? Vigiar, ficar com o pé atrás. Às vezes essa pessoa toda hora pode, qualquer momento, pode terminar esse relacionamento, pode ir embora, pode sair, certo? É igual quando você tem um funcionário. Qualquer coisa o funcionário, eu vou embora. Que eu quase saí da empresa. Que eu quase perdi minhas contas. Vigia.
Queridos, queridos, uma pessoa que é leal, uma pessoa que está com você, tá? Então vocês têm que... Então, Deus, ele olha a mesma coisa. Deus, ele olha do mesmo jeito. Deus, ele olha com o mesmo sentido. Então, queridos, nunca fale para Deus: Deus, se o Senhor não fizer isso, eu vou embora. Deus, se o Senhor não prover isso, eu vou embora. Então, nós precisamos começar bem e terminar bem. Esse tipo de fala Deus abomina, queridos. Esse tipo de fala Deus se entristece. Se nós que somos seres humanos nos entristecemos, se nós que somos seres humanos ficamos chateados, imagina Deus, que é o nosso Pai, que todo tempo tem alguém murmurando e falando: olha Deus, se o Senhor não fizer isso, se o Senhor não abrir a porta, eu vou sair, eu vou embora. Então, queridos, eu aprendi algo depois que eu me posicionei em Cristo. Deus, ganhando ou perdendo, eu comecei a carreira e eu vou terminar bem. Eu entendi que eu não posso mais sair da tua presença. Então, Senhor, eu estou aqui com o Senhor. Independente se a figueira florescer ou não florescer. Independente, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui por esse reino. Eu estou aqui porque os meus princípios não é o que o Senhor pode me dar, mas quem você é para mim, o que você representa para mim. Então, isso é extremamente importante. Então, queridos, comece a carreira, termine ela bem, não murmure, não blasfeme. Por qualquer coisa, não fique querendo jogar toalha. Isso só prova que você... Qualquer momento que a Deus não te agrada ou que algo não aconteceu como você queria, você tá falando: Deus, eu vou embora. Deus, eu não vou mais pregar o evangelho. Mas você não vai mais pregar o evangelho porque alguém não te agradou, porque algo que você queria não aconteceu como você queria. E por isso você não prega mais o evangelho, e por isso você não quer mais fazer a obra de Deus. Eu também tenho vontade de desistir em vários momentos, mas eu não posso desistir. Porque eu não estou fazendo o que eu faço por uma barganha, mas por aquilo que Deus é para mim. Então, queridos, nós precisamos correr a carreira, terminar ela bem. E fidelidade e lealdade é estar junto, independente do que esteja acontecendo. Deus, ainda que a figueira não floresça, eu estou aqui. Senhor, ainda que eu esteja passando dificuldade financeira, eu estou aqui, Senhor. Senhor, ainda que as promessas que o Senhor prometeu para mim, eu estou aqui contigo. Conta comigo, Deus. Conta comigo, Senhor. Amém? Então, queridos, eu quero hoje que vocês entendam que Deus, ele conta com a sua fidelidade. E aí Deus vai passando o tempo. Deus fala: olha, minha filha, o meu filho, servo fiel, passou prova, não murmurou, não blasfemou. Eu vou dar patente, eu vou dar autoridade. Eu vou confiar algo grande aqui, ó. Eu tenho um projeto grande, eu vou dar na mão desse daqui, porque ele não é só filho, ele é amigo. Abraão, amigo. Daniel, amigo. Jó, amigo. As pessoas fiéis, Deus não vê só como filho, vê como amigo. Alguém que ele pode contar. Alguém que ele pode pegar o projeto que está no coração dele e falar: ó, gera esse filho, gera esse projeto, gera isso aqui. Então, queridos, os amigos de Deus na terra são as pessoas que Deus confia os maiores projetos, Deus confia as maiores coisas, porque são fiéis a Deus, ok? Então, presta atenção aqui: fidelidade. E fidelidade e lealdade é estar junto, independente da circunstância. É falar: olha, você pode contar comigo, independente do que acontecer. Então, isso é fidelidade e lealdade. E nós precisamos, entender isso. E Deus, ele preza isso. Deus, ele preza esse tipo de atitude. E Deus, ele te vê no dia mal, como se de você sai óleo ou se sai blasfêmia. Nós vamos passar prova? Claro que vamos. E no dia mal, no dia que o diabo tá ali te afrontando, no dia que Deus, ele permite o diabo te tentar, assim como ele permitiu que tentasse Jó, Deus quer ver se de você sai alegria, óleo, gratidão, ou se de você sai blasfêmia. Eu não aguento mais, eu não suporto. Então, queridos, Deus, ele está todo o tempo nos testando. Antes de Deus confiar algo grande na sua mão, ele vai testar o seu caráter, ele vai testar a sua personalidade, ele vai testar se você já está pronto para receber algo grande e gerar isso. Então, eu quero hoje que você, se você é um blasfemador, é um murmurador, fala: Deus, me perdoa. Isso é coisa de menino birrento, de gente almática.
Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Senhor, eu quero estar com você pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode me dar. Senhor, hoje eu quero te pedir perdão e quero renovar essa aliança contigo. E quero declarar, Senhor, que hoje eu estou contigo, independente se a figueira floresceu ou não, independente se eu estou apertado financeiramente ou se eu estou na abundância. Senhor, se está bem ou se está mal, se tem fruto ou se não tem fruto, eu estou contigo. Eu sou artilheiro, artilheira do seu time. Eu tô com a camisa do teu reino e eu não tiro ela por nada. Então, queridos, eu vou falar algo pra você. Eu poderia falar muito do que eu tenho, que pode ser o meu diferencial, mas uma das coisas que eu falo, que é o meu diferencial, eu sou leal e fiel. Você sabe o que é ser leal e fiel? Ainda que todos falem mal do meu Pai, que é Deus, o Yahvé. Isso é imutável, isso é inegociável. Deus continua sendo Deus. Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele é amor. Ele é o meu Pai. Eu não troco ele por nada. Eu não desvalorizo ele por nada. Eu não tiro ele do lugar que ele está por nada. Ainda que a circunstância da minha vida esteja difícil, não muda quem ele é. O que eu vivo, o que acontece na minha vida, não pode interferir no que Deus é pra mim, no que Ele já fez pra mim, porque eu consigo reconhecer, eu consigo ver quem Ele é, independente do que Ele pode me dar. Então eu vou falar pra você aqui. Eu acredito que existe um diferencial na minha vida e porque Deus confiou uma unção tão violenta na minha vida, eu sou fiel e leal. E fidelidade, lealdade, é Deus saber que Ele pode contar comigo, que eu não vou me prostituir espiritualmente. Eu não vou me corromper por nada, porque eu fiz uma aliança eterna com Ele. Eu decidi ser fiel. E, queridos, é como um esposo e uma esposa que decide ser fiel. Você decidiu honrar aquela pessoa até o fim da sua vida. Você decidiu ser leal àquela pessoa até o fim da sua vida. Você decidiu ter um comportamento por amor àquela pessoa. E Deus, Ele espera de nós a mesma coisa. E você sabe como que nós podemos trair Deus? Adorando qualquer outra coisa, murmurando, desonrando Ele, desmerecendo, blasfemando, reclamando. Então, quando você reclama, você blasfema, você... Ai, mas por quê? Olha só. Queridos, agradeça. Gesto de gratidão. Então, eu falo pra você, eu acredito que tem um diferencial em mim. E eu falo, é a minha fidelidade, é a minha lealdade. Eu me considero amiga do Senhor, amiga de Deus. Deus, Ele pode contar comigo. Ele pode contar com todos os meus bens materiais. Ele pode contar com a minha casa, com a minha família. Ele pode contar com tudo. Tudo que Deus me pediu, eu dei pra Ele. Eu não posso contar algo ainda, mas Deus já me pediu algo que, aos olhos humanos, é irracional. Eu dei pro Senhor. Eu já dei algo pro Senhor que é irracional aos olhos do ser humano. Eu dei algo pro Senhor que... Não sei se alguém já tenha feito isso. Mas Deus me pediu, eu falei, é teu. Toma. E, queridos, Deus, Ele quer saber aonde está o nosso coração. Então, seja fiel. Se comporte como uma pessoa fiel e leal. E uma pessoa fiel e leal, ela não fica todo o tempo murmurando. Ai, Deus, não tá difícil te buscar. Ai, Deus, eu não aguento mais. Ai, Deus, isso aqui o Senhor me prometeu, o Senhor não cumpre. Era melhor eu ir pro mundo. Quando você fala isso, você só mostra que você é imaturo, que você não tá afindado na rocha. Talvez o que você esteja na presença de Deus por qualquer outra coisa, mas não por quem Ele é, pela pessoa. Deus também, queridos, eu vejo assim, Deus, né, o Espírito Santo como uma pessoa. Então Deus, queridos, é o seu Pai, é o seu Criador. Então não blasfeme, não murmure. Deus só confiou a Abraão porque Abraão era amigo. Todo o tempo, queridos, seja Deus, eu te amo, Yahvé Adonai, grande El Shaddai, Deus, eu te glorifico, eu te exalto. Senhor, esse povo está falando mal de você, mas eu não acredito nada disso. O Senhor é bom, o Senhor não é tirando coisa nenhuma. É porque eles não te conhecem. O Senhor é o Pai de Cristo Jesus, que enviou Ele por causa de mim. Jesus, eu te adoro, eu te louvo. Queridos, glorifica o nome do Senhor. Agradeça se você tem, se você não tem. Agradeça se você é e se você não é. Agora, se você está todo o tempo reclamando, ai Deus, desse jeito fica difícil te buscar. Ai Deus, toda hora é prova. Você sabe por que toda hora tem prova na sua vida? Porque você não consegue ser aprovado nas outras provas. E Deus está toda hora te dando a oportunidade de ser aprovado.
Deserto, Deus permite deserto para te aprovar o seu caráter. Deus permite deserto para saber se você está qualificado para ir para uma missão e abraçar um projeto que está no coração dele. Você sabe por que Deus nos leva no deserto? Para ver se nós vamos suportar o peso de glória que ele tem para a nossa vida. Agora, todo peso de glória tem um ônus, tem uma perseguição. Então Deus, queridos, ele muitas vezes, olha, toda vez que tiver uma bênção muito grande para chegar na sua vida, Deus vai permitir uma aprovação. Para saber se você está apto para receber aquilo. Não, você não entendeu. Toda vez que algo grande estiver vindo, Deus antes ele vai fazer um teste para ver se você está apto para receber aquilo. Verdade. Deus nos testa, querido. Porque tem gente que só fala dos lábios, mas o coração tá longe de Deus. Deus fala, tem gente que me adora só com os lábios, mas o seu coração tá longe de mim. E Deus, ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Quando você fala, Deus, eu tô contigo, eu não abro mão. E de fato, ele quer ver isso. Ele quer ver que mesmo com oportunidades que você está tendo, se você abre mão, se você desvia, se você desfoca. Então, queridos, aprendam isso. Fidelidade vai te promover como amigo de Deus. Deus tem filhos e Deus tem filhos amigos. E os filhos de Deus que se tornaram amigos são aqueles que Deus confia. Os maiores tesouros, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de grandes projetos, de grandes missões, de grandes moveres que Deus faz sobre a terra. Ele só confia a um amigo, a uma amiga. E Deus quer olhar para a terra e falar, aquele ali, servo bom e fiel, meu amigo, minha amiga. Querido, a gente só pode contar com um amigo. E a Bíblia vai dizer que um amigo às vezes vale mais que um parente na hora da dificuldade. E Deus, ele, quando nos chama de amigo, ele sabe que pode contar conosco, porque o amigo é aquele que nós contamos, é aquele que nós estamos no dia difícil, é ele que nos socorre. Então, eu quero hoje que você se levante falando, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo de fidelidade, de lealdade. Senhor, eu nunca mais vou reclamar, eu nunca mais vou murmurar. Senhor, eu quero te agradecer por coisas mínimas, e eu quero, Senhor, hoje te buscar e te conhecer pelo que você é e não pelo que você pode me dar. O que você pode me dar, o que você pode fazer é só consequência. Mas eu quero te encontrar no que você é, no mérito daquilo que você é. Justiça, amor, benevolência, majestade, glória. Fala, Senhor, eu quero te encontrar pela sua soberania. Eu quero te amar por aquilo que você é. E você vai ver. Então, queridos, põe esse atributo sobre a sua vida e fala, Senhor, eu decido ser fiel, como eu decidi ser fiel e leal ao meu esposo. O meu esposo decidiu ser fiel e leal a mim, como sua esposa. Eu não posso falar mal do meu esposo. Eu não posso reclamar do meu esposo porque eu estou sendo desleal com ele. Eu não posso criticar o meu esposo. Se eu tiver algo contra ele, eu preciso conversar com ele. Amém? E fidelidade e lealdade envolve tudo isso. Quem eu sou nos bastidores? Então, queridos, eu exalto o nome de Deus ou eu reclamo de Deus todo o tempo? Tá? Então, nós temos que vigiar. Se você defende um reino, defenda de verdade esse reino, que é o reino do Senhor. O inferno é muito bem organizado. Tá? Os demônios são muito bem organizados. Então, eu quero que você... Tá? Se posicione sendo uma pessoa fiel e leal ao Senhor, porque Ele vai te aprovar e Ele vai confiar na sua mão tesouros lindos para você viver aqui na terra. Amém? Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe você de forma poderosa, de forma profética, de forma avassaladora. Amém? Encaminhe essa live com pelo menos umas 50 pessoas. Beijo, beijo, beijo no seu coração. Amo vocês.